Boa tarde, galerinha, terceiro ano A. Aqui é a tia Bianca falando. Olá, galerinha do terceiro ano B. Bem-vindos à nossa aula de Geografia. O nosso assunto hoje é ambiente urbano. Eu sei que vocês já estudaram bastante esse assunto, desde o livro anterior, o livro 2. No entanto, agora a gente vai se aprofundar mais nesse conteúdo, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser só sobre ambiente urbano. E aí nós vamos ver alguns conceitos novos, tá bom? Isso mesmo. Então, né, como a Keila falou, a gente já estudou sobre ambiente rural e urbano, mas a gente vai ver, vamos nos aprofundar, sabe, sobre o ambiente urbano, né? O que é, como ele surgiu, tá bom? Então, se a gente já ouviu falar de ambiente urbano, né, que a gente já falou, né, a gente associa ele aos espaços, né, naturais. Quando a gente fala ambiente, o termo ambiente, a gente está associando ele aos espaços naturais, como áreas de florestas. Se a gente for procurar no dicionário, a palavra ambiente se refere a tudo que o cerca, os seres vivos. Então, a tudo que cerca os seres vivos, certo? Ou seja, onde vivemos, né? Onde qualquer ser vivo vive, ali é o ambiente dele. Então, a gente vai falar nesse capítulo, né? Nesse agora a partir desse capítulo, o ambiente que foi criado constantemente, que é o ambiente urbano, e que é transformado pela ação do homem. Então, o ambiente urbano ele é transformado constantemente. O homem faz alterações constantes, certo? Então, a palavra urbano, ela tem origem no latim e que significa origem no latim urbanos e significa pertencente à cidade, certo? Então, assim, o ambiente urbano ou meio urbano é tudo aquilo que relaciona a cidade, que está relacionado à cidade, certo? O ambiente é qualquer lugar que a gente vive, o termo ambiente, mas ambiente urbano ou meio urbano está relacionado à cidade. Então, tudo que pertence à cidade. Isso mesmo, galerinha. Esse ambiente corresponde a uma parte da área territorial dos municípios. Prestem atenção nesse termo aqui em destaque, municípios, tá? Então, é um novo termo para a gente discutir, para a gente aprender e relacionar ao ambiente urbano. Aqui ao lado temos um vocabulário explicando o que são municípios. Então, vamos ler. Divisão administrativa de um estado, no sentido de divisão territorial, distrito ou uma região, com autonomia administrativa e órgãos político-administrativos, ou seja, Câmara Municipal e Prefeitura. Resumindo, a gente já estudou, já viu esse tipo de divisão territorial. Nós temos o país, temos as regiões, depois do país temos as regiões, 5 regiões do Brasil, temos os estados, e dentro dos estados temos uma pequena divisão, que é a divisão dos municípios, como tem aqui, divisão administrativa. Mas não é que é dividido. Ah, tia, como assim dividido? Então, o estado é um território, é um espaço, e o município é outro espaço? Não. Essa divisão ela é administrativa. O que significa isso? O estado administra, né, o governador administra o estado, e aqui embaixo vocês estão vendo Câmara Municipal e Prefeitura. Então, o prefeito, junto com os vereadores, que fazem parte da Câmara Municipal, administram o município. Então, essa divisão é só em termos administrativos, só dinheiro mesmo, a verba dali. Ah, precisa calçar uma rua no município. Quem vai calçar aquela rua? Não é o governador do estado, é o prefeito. Então, assim vai, tá bom? Mais à frente, nós vamos nos aprofundar mais nesse conceito aqui, tá bom? Então, gente, a vida nas cidades tem várias características próprias, diferentes, óbvio, das características do ambiente rural, como a gente já estudou. Para ampliar mais, vamos lá, o que é que o ambiente urbano tem a oferecer, né? Por exemplo, serviços que a gente só encontra no ambiente urbano, né? Características do ambiente urbano, hospitais, escolas, faculdades, universidades, supermercados, tá? Então, esses são serviços. E também tem atividades de lazer.
cinemas, teatros e clubes. Nós também já vimos isso, né? E de infraestrutura relacionada à iluminação urbana, sinalização de trânsito. Então, isso aqui são características de serviços que a gente só encontra no ambiente urbano, tá? No ambiente rural. Imagina se a gente vai encontrar, né, uma iluminação urbana, todo um conjunto lá de postes, tudo certinho, iluminado. Não, né? Geralmente tem algumas zonas rurais que nem a energia elétrica tem. E sinalização de trânsito também não precisa, porque não tem um fluxo grande de carros lá, né? Não tem isso, a gente já estudou. Há também mais opções de serviços públicos, como solicitação de documentos, habilitação de trânsito e passaporte. Então, geralmente as pessoas que precisam desses serviços, uma pessoa mora na zona rural, aí precisa tirar a carteira de habilitação, a CNH. Então, essa pessoa não vai poder tirar lá onde ela mora, ela vem para a cidade para fazer isso, tá? Então, passaporte, né, alguns outros documentos que precisa fazer. Por outro lado, o modo de vida urbano pode apresentar problemas. E a gente discutiu isso na nossa avaliação de ciências humanas, né? Olha que interessante, vocês já estão craques. Então, alguns problemas que podem aparecer no ambiente urbano é a violência, um trânsito confuso, né? Que poderia ser aí esse engarrafamento, a poluição, e essa poluição pode ser sonora, visual, né? E entre outros problemas que a gente pode encontrar, infelizmente, no ambiente urbano. Isso mesmo, né? Então, a gente, como a Tielo lembrou, discutiu bastante, né, os problemas ocasionados com o êxodo rural, né, com a saída, né, do pessoal da zona rural para a zona urbana, né, e que acarreta esses fatores, esses problemas. Então, esses problemas podem causar estresse e outros impactos à saúde, né? Então, esses problemas que surgem no meio urbano, eles causam um estresse e problemas à saúde, reduzindo a qualidade de vida. As imagens a seguir referem-se a algumas cidades brasileiras. Observe e leia com atenção o texto a respeito, né? Vamos lá. Vamos ler com atenção o textinho que diz sobre cada uma, né? Sobre a característica de cada uma dessas cidades. Então, com o aumento da população, vai surgir esses problemas e também, né, impacta diretamente na saúde da gente, tá certo? A gente tem uma qualidade de vida reduzida. Poluição, aparecem os problemas respiratórios, aparece o estresse, o cansaço, né? A gente tem que passar muito tempo para chegar ao trabalho, é estresse. A gente acorda cedo, passa um tempão no trânsito, depois vai trabalhar, quando volta, passa mais tempo, às vezes, indo e voltando do trabalho do que no trabalho realmente, né? Geralmente quem trabalha, quem mora aqui em Rio Largo, ou aqui em cima, na parte alta, que trabalha em Maceió, sofre com o trânsito, né? Então, nessa imagem daqui, né, é retratada a parte da cidade de Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, certo? Vamos observar. Quando a gente observa ela, a gente percebe que nessa cidade há muitas árvores e algumas construções, né? Então, a gente vê aqui, ó, que há árvores, há muita mata verde, muita área verde, né? E também há construções, né? Então, esse meio daí, esse meio urbano ainda conseguiu preservar um pouquinho da área verde, né? Em Manaus, a gente também tem uma grande área verde, né? Então, nessa parte da cidade, ela consegue preservar um pouco, certo? Não sei se aqui é um hotel, mas eu acho que pode ser um hotel. Esse daqui mais baixo, né? Que é maior, que faz um L aqui. Eu acho que deve ser um hotel, pela estrutura, né? A gente pode ver condomínios com piscinas, né? E também uma estrada, né? Uma rodovia, na verdade. Aqui, galerinha, essa imagem representa a cidade de São Paulo, que é capital do estado de São Paulo, tá? Então, para quem não sabia, às vezes a pessoa só diz, mora em São Paulo. Mas aí, é São Paulo estado ou São Paulo cidade, né? Capital. Então, tem duas São Paulos, né?
na verdade, o estado e a cidade, tá, gente? Então, ó, vamos observar essa imagem aqui, que está na nossa frente, tá? Inúmeras construções, né, gente? Olha a diferença dessa imagem para essa aqui. Essa daqui vocês conseguem ver um grande número de construções, né? E a área arborizada, ou seja, a área verde, é muito pequena, né? Ela é quase inexistente. A gente quase que consegue contar as árvores, né, que a gente vê aqui. E esse espaço é enorme. É uma cidade muito grande, com prédios gigantescos. Aqui, por exemplo, não é muito comum a gente ver prédios muito mais altos que árvores, né? Parece que aqui, quando a gente olha, as árvores são as coisas mais altas que a gente encontra, né? Na maioria dos lugares, aqui no nosso estado, vamos dizer assim. Nas duas cidades, né? Rio Largo, Maceió. Embora Maceió já esteja crescendo muito, esteja com prédios muito grandes. Então aqui, ó, olha as árvores bem pequenininhas, né? E são árvores gigantes, tá, gente? Não são pequenininhas, não. Mas a proporção delas em relação aos prédios, né, é muito diferente. Elas ficam muito pequenas. Então, uma cidade totalmente urbana, que quase não tem área verde. A cidade de São Paulo. Isso mesmo, né? Então, a próxima imagem, né, essa fotografia, é a cidade de Ouro Preto, que está localizada em Minas Gerais, certo? Nessa cidade, ela é patrimônio histórico e cultural da humanidade por sua arquitetura. Olha que interessante. Então, aqui a gente pode ver que há poucos prédios, ou quase nenhum prédio, né? E os prédios que existem aqui nela, né? A igreja, e são prédios antigos, são construções antigas, de outros séculos. Ó, tem esse primeiro aqui, né? A gente pode ver pela arquitetura dela, direitinho. E aqui atrás uma igreja, né? E casinhas, né? A gente pode ver as casas, que são todas só com um andar, não tem primeiro andar, né? Não são altas, a gente também vê uma área verde, né? Você pode ver que, como a Tilo falou, os prédios costumam ser mais altos que as árvores, né? Mas aqui é uma outra realidade. As árvores ainda se destacam em meio às construções, certo? E para concluir, uma imagem da capital do nosso estado, tá? A cidade de Maceió, que é a capital do estado de Alagoas. Essa parte aqui, né, uma vista aérea de uma parte da cidade de Maceió. Vocês sabem que não é toda a cidade de Maceió que tem essa estrutura daqui. Essa aqui é a estrutura da orla, né? Daquela parte ali que fica próxima Da à parte praia. baixa, né? Isso, a parte baixa da cidade. Isso mesmo, Bianca, chamada parte baixa da cidade, tá? Então, naquela região ali de Ponta Verde, Jatiúca, Cruz das Almas, a construção de prédios é predominante. Então, tem muitos prédios, né? Muitos apartamentos. Então, dificilmente vai ter uma casa ali. Justamente porque muita gente migrou para lá. Muita gente quer morar na orla de Maceió. Tá? Então, imagina se fossem construir casas, não ia caber todo mundo. Lembra que a gente já estudou isso, né? Os prédios servem para construir, para oferecer mais moradias em um espaço menor. Então, numa área que se constrói um prédio, construiria-se duas casas, talvez, grandes, né? E aqui não, aqui moram centenas de pessoas em um único prédio. Então, aqui a gente ainda consegue ver alguns espaços arborizados, né? Poucas árvores, tem um espaçozinho maior ali. Às vezes tem um campinho em algum condomínio, né? Mas não chega a ser uma área totalmente natural, até porque a maioria dos campos também são criados, né? São artificiais, às vezes. Enfim, aqui a vegetação da orla, né? A gente consegue ver alguns coqueiros, que eles preservam essa vegetação justamente porque faz parte da paisagem da orla, né? Não foi nem pensando, né, com consciência da natureza, né, em relação à natureza, consciência ecológica. Foi mesmo para preservar a paisagem, infelizmente, né? Então, como a tia Bianca falou, o ser humano modifica constantemente esse ambiente urbano, tá?
Queria Isso tentar falar alguma mesmo. coisa da nossa cidade? A gente pode ver também que, dependendo da época que essa foto foi tirada, né? Às vezes já tem modificado, né? Já surgiram outros Isso. prédios. A gente pode ver aqui no cantinho à esquerda que é uma placa, várias plaquinhas aqui, que geralmente são placas de construtoras ou imobiliárias que vendem esses terrenos para construir os prédios, certo? Então, são propagandas de prédios que serão construídos, né? Então, com o ritmo, né, acelerado do crescimento urbano, essas áreas provavelmente daqui a alguns anos serão construídas prédios, né? Então, cada vez mais a área verde vai ficar reduzida, né? Cada vez mais a gente vai ficar, vamos desmatar essas áreas verdes para dar espaço às construções, certo? Então, é como a gente estudou no livro 2, né, desmatamento, a gente pode ver então que estão associados, né, o crescimento urbano com o desmatamento, né? Olha aí que interessante. Por isso que a gente estuda, né, assuntos anteriores que vão dar continuidade, certo? Por isso que é muito importante a gente ter o conhecimento, né? Isso mesmo. Galerinha, nossa aula fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês pesquisem ainda mais fotos de outras cidades para ver, né, quais são as cidades que ainda preservam a natureza, quais são as que menos preservam, né, para vocês conhecerem melhor, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada também, galerinha. Até a próxima.